Meus amigos, minhas amigas, tudo bom? Aqui é o Misa, né? Mais uma vez conversando aqui com vocês dentro da minha casa. Lembrando aí que o nosso canal Semente da Manhã já está crescendo graças à participação de vocês. E hoje a gente vai falar do primeiro capítulo propriamente dito do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tá? Deixa seu curtir aqui embaixo, tá? Também aperta o sininho para poder visualizar sempre os nossos vídeos, certo? Vamos lá. Ó, o primeiro capítulo, ele vai se chamar, né, Coração do Mundo. Ó que nome maravilhoso. Então, nele a gente vai encontrar o quê? De início logo, Cristo, Jesus, né? Se aproximou do orbe para poder observar a situação na Terra. Estamos falando aqui do finalzinho do século XIV, o livro data isso muito bem, tá? E para inclusive ver depois do seu desenlace, depois do seu desencarne, como anda o prosseguimento das coisas, né? Teve ele, teve Pedro, teve os apóstolos, teve inclusive o último, como o livro trata, né, de seus mensageiros até aquele momento, Francisco de Assis, já tinham passado por aqui e feito o mesmo exemplo. Só que o mestre, infelizmente, se depara com uma situação diferente. O homem estava aí em brigas, inclusive sobre seu nome. Se a gente for olhar nos livros de história, esse é o período das cruzadas, meus amigos, não é? E veja, infelizmente, né, em nome do Cristo, a gente vai ter muitas brigas, muitas guerras, um lado os cristãos, outro lado saladino, se enfrentando, não é verdade? Pois muito bem, nesse período conturbadíssimo, o mestre se faz presente enquanto espírito, junto com seus compadres, assim vamos dizer, né? Anjos, entre outras coisas, fizeram-se presente. E ele percebe essa situação no orbe terrestre. Então, ele chama um espírito amigo dele, para poder então conversar a respeito disso. Eis que aparece Eliu, tá? Guardem esse nome. Que junto com o mestre começa a conversar a respeito da situação da Terra. E vale ressaltar, olha como o mestre é incrível. Ele, ao invés de simplesmente virar e dizer para Eli o que fazer, o mestre instrui. Instrui de que forma? Todo momento que Eliu traz uma situação que o homem está mesmo nessas fases de guerra, né? Avançando inclusive, em outros povos, avançando no sentido de comércio, podendo se relacionar com outras pessoas, aprender com outras culturas, o mestre vira e diz: "Porém, o homem está se esquecendo do divino". E como podemos, olha a pergunta, como podemos resolver essa situação? Ele se põe para pensar, veja que professor magnânimo é Jesus, não é? Em soluções para um problema de uma terra que estava até então, como é descrito no livro, não é? Em uma situação em frangalhos e que precisava recuperar isso mais ao longo do tempo, porque era necessário um local onde o homem pudesse, inclusive, perceber o projeto divino. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Esse nome não tá aí à toa. E Eliu, que o autor Humberto de Campos resolveu usar a forma árabe Eliu, ele poderia ter usado a forma hebraica Iléu, que é conhecida de muitos de nós, e eu até citei no nosso primeiro vídeo sobre esclarecimento, né, que Iléu ou Eliu é aquele ancião famoso da tradição judaica, né, que fundou aí uma das grandes escolas de estudos da Bíblia, o avô de Gamaliel, tendo tido uma função muito importante, né, da propagação da ideia monoteísta, né, através das lições deixadas por Moisés nas tradições do Antigo Testamento. Eliu, ele é encarregado dos problemas sociológicos da Terra, encarregado por Jesus, para que ele cuidasse da parte sociológica, né, da Terra. E aí, o que acontece, gente? Eliu, quando vê Jesus daquele jeito, super triste, super, né, pensando, meu Deus, mais uma vez, a gente errando, olha aí. E aí Eliu fala, mas mestre, olha só, não fica assim, nem tudo foi tão ruim. É verdade que eles guerrearam, é verdade que muitas almas, né, se perderam no sentido das incompreensões das lições do Evangelho. Mas também outras coisas boas aconteceram, os povos estiveram mais próximos, né?
o comércio se expandiu, e isso, gente, não é só um espírito que está dizendo. Quem sabe um pouquinho desse período da Idade Média, quem sabe um pouquinho da história da humanidade, sabe que no período das Cruzadas a gente tem a Baixa Idade Média, onde o feudalismo, né, ele estava na sua derrocada, e o que surge a partir daí? A gente tem um ressurgimento das cidades, a gente tem um renascimento comercial, né? E a gente tem aí as cruzadas como um elemento que favoreceu a essa expansão e essa dinamicidade do comércio, porque ali eles estavam combatendo, em grande parte, muçulmanos que ocupavam o Mediterrâneo. E no momento em que eles vão conquistando esses espaços, o trânsito, né, de produtos, de pessoas, ele fica mais fácil. Então, de fato, historicamente isso é comprovado, né, que de todo mal advém um bem. É assim, e no período das cruzadas não foi diferente. Então, esse renascimento comercial e urbano aconteceu. Ok, mas Jesus ele vai dizer para Eliú que isso não era o suficiente, isso não era o que ele esperava, né? E ele fica muito triste, porque ele diz o seguinte, ele preferia que Saladino guardasse para sempre todos os poderes temporais da Palestina do que caísse ali um fio de cabelo sequer de algum dos soldados, numa guerra incompreensível pela causa dele. E então, gente, ele pensa, não haverá outro caminho, infelizmente, que não seja um resgate através do sofrimento, não é? E então, diante daquela amargura de Jesus, diante daquela tristeza, diz que o cortejo de anjos e arcanjos que estavam ali ficaram extremamente tocados, né, com o sentimento de Jesus de tristeza. Então, Eliú recorda a Jesus que havia ali a possibilidade dele transpor os oceanos e chegar a uma terra onde ele pudesse instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas de amor e liberdade que ele gostaria. E então ele vai conduzir Jesus e aquela comissão de anjos que o acompanhavam até as terras da América e depois até o Brasil, onde ali Jesus vai dizer, num ato de muita envolvido por muita alegria, de muita felicidade, ele vai dizer que para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do seu evangelho, de piedade e de amor. E nesse solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei de fraternidade universal. E para que se construísse uma ideia de um povo fraterno, Humberto de Campos deixa muito bem grafado nesse capítulo, onde ele vai dizer do coração do mundo, que a escolha das raças que iriam compor nós, né, nos compor, raça brasileira, ele não foi em vão. Ele reuniu os portugueses de caso pensado, os índios que aqui estavam de caso pensado e os africanos também. E nós vamos entender no nosso próximo vídeo dessa origem das raças através dos capelinos. E nós vamos usar como fonte aí não só a obra Celeiro de Redenção, em que vai tratar muito bem sobre isso, né? Em um dos seus primeiros capítulos, e a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel. Porque, gente, não pensem que as coisas acontecem em vão. Jesus, Deus, ele não faz nada sem pensar. Então, se ele tinha um propósito de construir aqui um coração do mundo, a pátria do Evangelho, e que fosse um povo fraterno, e que fosse um povo acolhedor, e que fossem pessoas em que, através da mistura e da sua grande miscigenação, não se destacasse uma raça em detrimento das outras, ele fez essa escolha. Então, ele vai dizer o seguinte, vou ler para vocês. Aproveitaremos os elementos simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas. E mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento de humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá
no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Veja, meus amigos, a lei de causa e efeito, o que é que ela é? Vamos primeiro pensar pela questão, né, da física. Se eu soco uma parede, pela intensidade, pela solidez dela, a parede também praticamente me soca de volta, não é verdade? A lei de causa e efeito a gente pode trazer exatamente isso, para uma ação, a reação. E o homem, naquela situação que o Cristo se deparou, não é? Devassando, esquecendo inclusive dos deveres com a moral, dos deveres para com o outro, né? O rico administrar sua riqueza, o pobre saber trabalhar a humildade, entre outras coisas, né? O desapego às coisas materiais e partindo tanto para questões de ganância, guerras inclusive no nome do próprio Cristo, obviamente que a lei de ação e reação se aplicará a essas pessoas, né? E é exatamente isso que o mestre começa a conversar com Eliu, dizer que esse povo, aí estamos falando de Europa, Oriente Médio, Ásia, né, que estão envolvidos nessa situação propriamente dita, precisarão ao longo do tempo resgatar essas dívidas que estão acumuladas e que é necessário acontecer. Então Eliu diz: em que lugar na terra, mestre, o homem não merece resgatar as suas dívidas? Pois muito bem, mas aqui, dadas as oportunidades, né, o processo, inclusive, para um local de transformação da humanidade será muito lento se permanecer aqui. Então Eliu, mais uma vez provocado a refletir, veja que mestre, né? Pense então em outras regiões do planeta Terra onde há povos e que pode ser oportunizado, então, que esses povos tenham essa missão de ser a pátria do Evangelho. Intrigado com a colocação, eu diria, não é bem intrigado, né? Acho que o mestre já sabia, ele devassou o porvir, né? Olhou para frente, mas ele precisava auxiliar Eliu nesse movimento de descoberta, tal qual um educador. Ele não poderia chegar dizendo, ó, vamos descer para o Brasil. Ele não poderia chegar dizendo isso, né? Senão, ele seria apenas um chefe, não seria esse magnânimo ser que é o Cristo. Então Eliu traz essa reflexão e ele se dirige então para, acredito eu, tá? Posso estar aqui enganado, primeiro para as Américas, para a América do Norte. Porque veja, Europa, Oriente Médio, se a gente olhar no mapa, não é? E fazer uma linha reta, a gente chega nas Américas. Eles se dirigem para uma terra que, inclusive, quando a comitiva do mestre chega, é recebida pelos animais, né? Em cânticos, os pássaros, entre outras coisas, entre outros animais, e observam aquela natureza virgem e bela. E Eliu, mais uma vez, diz: Mas, Senhor, o local que eu estou pensando é um pouco mais abaixo. E eles novamente se dirigem e vêm, acredito eu, para a região sul, mais próximo, onde no futuro se torna o Brasil. E juntos começam a planejar então a vinda desses povos. Magnânime é a passagem que Eliu e Jesus fazem nesse capítulo. Porque veja, em tal momento, descobrindo novas terras, né? Verificando novos ambientes para o prosseguimento dos ideais crísticos, dos ideais divinos, o Cristo, tanto no norte quanto no sul, se põe em oração, pedindo ao alto. Porque tudo bem que o espírito mais evoluído que a gente tem notícia seja Jesus Cristo, obviamente há espíritos acima dele. E ele pede inspiração e ora por essas duas regiões para que elas sejam abençoadas. Vê que incrível. Aqui não há nenhuma atitude de soberba por parte do mestre, afinal de contas é o mestre, e o livro de forma singela, singela não, afiadíssima, só que às vezes a gente se passa e não consegue perceber, diz exatamente isso. O Cristo orou por esses locais, pediu auxílio ao divino e abençoou essas terras para que a missão crística, a missão celeste pudesse ser efetuada ali. Olha só. Pois muito bem. Feito isso, o livro vai fazer então um salto espacial, né? E vai falar que lá em Portugal, tá?
um espírito reencarnou. E reencarnou com uma missão muito importante. Esse espírito reencarnou com a missão, inclusive, de fazer o que até então era impossível de ser feito, né? Portugal, há que se diga, tá? Tudo bem que hoje o período já é outro, mas quem teve a oportunidade de visitar Portugal ou estudar a história de Portugal vai ter certeza do que eu estou falando, que foi um dos países que mais auxiliaram na pesquisa náutica naquele período. Para o descobrimento, ou melhor, para o achamento do Brasil, Portugal teve uma participação específica e uma escola esteve envolvida nisso, a escola de Sagres, tá? O Marquês de Sagres, meus amigos, é exatamente esse espírito que reencarnou com uma missão maravilhosa de, através dessas pesquisas, muitas das vezes intuída, seja pelo seu próprio espírito, através do animismo, ou por espíritos amigos simpáticos dessa proposta, para poder chegar, então, sem querer querendo, aqui no Brasil. Olha só que maravilha. A escola de Sagres, ela vai ter esse grande objetivo de descobrir as novas terras. E o infante, o Dom Henrique de Avis, ele trazia, né, filho de Dom João I, ele trazia essa ideia de que ele, de alguma forma, precisava chegar a esse lugar. E mesmo ele não completando essa missão encarnado, ele vai completar desencarnado, inspirando aqueles que viriam, né, a posteriori, dando seguimento à Escola Naval Portuguesa, e isso eu vou te contar no nosso próximo vídeo. Mas é importante destacar uma frase aqui no final do capítulo, em que Humberto retoma a questão das raças. Ele diz: o elemento indígena foi chamado a colaborar com a edificação da pátria nova. As almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificaram nas costas da África flagelada e oprimida, e juntas os outros espíritos em prova formaram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com seus sacrifícios e com seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Ele diz, gente, que Jesus, ele determinou a reencarnação de espíritos que já estavam muito bem resolvidos nas suas questões de exercício de humildade, de santificação. Eram almas já pacificadas para essas questões e que por isso, diante das trevas da escravidão, ele vai também servir de luz, porque se a gente sabe que através da reencarnação alguns espíritos fazem os seus resgates, né? Espíritos comprometidos com as questões de violência, de subjugação de outras almas, né? Através da experiência da escravidão, puderam também fazer os seus resgates. Isso falando aqui de uma maneira assim, muito superficial, de início, né? Mas também, em meio a essas pessoas, encarnaram espíritos sob as ordens de Jesus, já iluminados, já purificados, já humildes, que pudessem tocá-los, que pudessem inspirá-los também a promover a sua transformação. Então, mesmo diante de uma situação terrível, né, dolorosa, e de muito sacrifício e de muito sofrimento, ali também Jesus buscou a oportunidade de redenção. E ele vai dizer, para encerrar esse capítulo, que foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que ficou balizado das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração. Há que se diga, meus amigos, o próprio espírito que fez essa missão maravilhosa é o próprio Elio. Esse que nós conhecemos no início do capítulo, ele foi esse espírito reencarnado, né? Se vocês pesquisarem agora aí no Google, botarem lá a Escola de Sagres, tá? Vocês vão ver que, inclusive, lá em Portugal ainda tem um museu respectivo exatamente a isso, tá? Obviamente que não vamos ter citações lá, né, falando do espírito, do espiritismo. Confesso que eu não sei, tá? Na pouca pesquisa que eu fiz, eu não encontrei nenhuma informação que ligasse ambos, assim, espiritualmente falando. Mas o livro conta exatamente isso. Como eu disse lá no vídeo, geralzão, do para poder a gente começar o estudo desse livro, né?
o livro vai contar a própria história da perspectiva dos espíritos. Então, dessa forma, a gente percebe que Elio, esse personagem que foi apresentado aqui, já teve uma importância ímpar para o achamento do Brasil, na verdade. Afinal de contas, ele impulsionou, junto com outros espíritos simpáticos, sejam eles encarnados ou desencarnados, a pesquisa náutica que proporcionou o nosso achamento. Dessa forma, meus amigos, nesse iniciozinho do nosso estudo da obra, já podemos começar a entender os mecanismos que Jesus usou para construir aqui nas terras brasileiras o seu celeiro de redenção. E para entender um pouco mais sobre essa nossa composição, nós vamos estar juntinhos, eu tenho certeza, de novo, no nosso próximo vídeo, em que nós vamos aprofundar um pouco mais as questões da composição espiritual do Brasil através dessa junção de raças, dessa grande miscigenação que compõe a raça brasileira, que nos forma, né, enquanto nação. E esse é um estudo maravilhoso. E eu aguardo vocês. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, ative o sininho, se inscreve no canal e compartilhe para que outras pessoas venham estudar conosco. Um grande beijo para vocês e até lá.